Olá, pessoal. Mais uma rodada de perguntas e respostas, cada um se apresentando agora numa ordem pré-estabelecida, para não termos delay. Tudo jóia, gente? Olá, pessoal, tudo bem? Olá, como vai? Olá, meus queridos, tudo bem? Salve, salve, pessoal. Ótimo, uma pergunta conceito. Geralmente as perguntas que é só uma frase costuma dar um bom debate. Então a Isabel Vitorazzi, ela pergunta assim: como desapegar dos entes queridos sem sofrimento? Posso começar o debate falando o seguinte: eu achei que se são entes queridos, e eu estou perdendo entes que são queridos, eu não acho que tem como ser sem sofrimento, porque se for sem sofrimento é que você não está nem aí para eles, né? Então acho que existe uma coisa que é como se fosse um desejo, né? Que é aquele tipo de desejo assim, eu quero casar e quero comprar bicicleta, mas o meu dinheiro só dá para uma coisa, né? Ou eu quero partir daqui, mas eu quero ficar ao mesmo tempo. Então é aquele desejo da pessoa que está com dificuldade da escolha, né? Então aquela coisa assim, muitas pessoas se fecham para relacionamentos, para pessoas, para coisas, para animais de estimação, para lugares, porque não querem sofrer a perda depois. Então, o que eu faço? Eu bloqueio, não quero me ligar a nada, nem a ninguém, porque eu sei que na hora que aquela pessoa partir, ou se for, eu vou sofrer. Então, como eu não quero sofrer, eu não me apego a nada. Eu simplesmente olho tudo com indiferença. Acho que é um pouco assim. Do sentido emocional, teria que ser fácil assim, né? Teria que ser fácil assim, mas não, infelizmente não é. Claro que a gente precisa ver que nos agrupamentos familiares nem sempre são espíritos afins que compõem os núcleos familiares. Muitas vezes são espíritos em conflitos. Então, esses estados conflituosos que existem, eles realmente vêm para o resgate, para a aprovação, para fazer com que aquele ambiente transforme-se em amistoso, em amoroso ou apenas de um convívio sereno. Então, acredito, talvez, que nesses ambientes seja um pouco mais fácil, um pouco. Agora, de âmbito físico, não tem como fazer o desligamento dos cordões, dos liames que se cria com aquelas ligações que necessitarão de amparo. Por mais que eu venha a não querer sofrer com algo, não tem como eu desligar os cordões com aquele ser. Eu me envolvo em um relacionamento, por exemplo, agora não falando de familiares consanguíneos, mas falando de um relacionamento. Eu não quero sofrer com aquele relacionamento. Mas uma vez criados os elos de ligação, não tem como eu não fazer circular a energia e o sentimento por ele. Então, no momento do rompimento, alguma sensação, algum sentimento eu terei. Agora, jogamos isso em relação aos nossos familiares. E na pergunta eu não consegui entender muito bem se a pergunta era em relação ao todo, por exemplo, a nós desligarmos enquanto encarnados também, ou só o sofrimento após o desencarne, evitar o sofrimento após o desencarne. Porque eu acho engraçado porque a espiritualidade sempre nos fala, por mais que nós estudarmos, por mais que nós nos prepararmos, por mais que nós buscarmos todas as formas, quando bater a nossa porta, nós ainda assim sentiremos. Quer dizer que todo o esforço que fazermos trará uma certa paz e um bem-estar para nós em termos de saber, mas não terá como não vivenciar a saudade, não terá como não vivenciar a ausência, não terá como não vivenciar este sentimento que é de rompimento. Agora, o conhecimento poderá talvez apaziguar
tamanho desta saudade, a forma que essa saudade se apresentará. E esse desligamento pode sim ocorrer em vida, né? E isso não quer dizer deixar de amar. Nem sempre quando nós nos afastamos de alguém é porque deixamos de amar, mas é porque deixamos estar livres. Então, nesse outro ponto, talvez tenhamos que refletir o significado e o sentido do termo amor. O que é realmente amor? Se o amor é apego, então o apego vai nos trazer sofrimento. Se o amor é liberdade, então o amor vai nos trazer talvez saudade. E a saudade nem sempre é vista como sofrimento, mas como lembranças. E as lembranças, muitas vezes, lembranças muito boas. Desculpe, talvez se eu esteja divagando demais sobre uma ideia, mas é que são pontos, são tantas ramificações que pode trazer essa sua pergunta, que teríamos que estudar particularmente cada uma delas. De qual âmbito estamos falando, de qual direção estamos falando. Por exemplo, eu sei que tu fez uma pergunta extremamente específica, pela energia que vem na sua pergunta. Mas como a sua pergunta não foi clara, eu não posso ir na sua resposta objetiva, tá? Então nós temos que responder ela de forma ampla. Mas mesmo nas entrelinhas, nós estamos deixando a resposta para a sua pergunta íntima. Acho que tem muito a ver com aquilo que a gente vivencia com os nossos entes, né? Com os nossos familiares, né? Era como o Jordeli estava falando da questão ali, a gente vem no seio de famílias para algum resgate, algum tipo de resgate, ou para transmutar essa energia para algo mais profundo, mais belo, ou nós vamos nos deixar levar pela saudade de âmbito ruim, que seria essa do apego que o Jordelei estava comentando, né? Mas aqui eu quero frisar uma questão, né? Assim como nós ficamos felizes quando uma criança chega numa família, né? E a criança ela vem para agregar ainda mais amor no seio de uma família, né? Isso é muito lindo. Quando alguma pessoa querida também parte, a gente fica, né, abalado, a gente fica com sentimentos de rompimento, como o Jordelei também comentou ainda há pouco, né? Mas se nós formos pelo lado da gratidão, né, tentar lembrar da pessoa das pessoas que nos eram caras, com muita gratidão, né, por tudo que fizeram por nós, pelas vivências que tivemos, acho que o processo fica mais leve, né, talvez, né? E assim como a chegada no mundo espiritual, né? Isso é retratado até no filme, no livro Nosso Lar, muito bem, né? Por exemplo, quando a avó do Lísias vai reencarnar, ele fica lá, né? Triste, né? Então ele do lado de lá ainda tem esse sentimento de tristeza, né? Como se fosse um rompimento, porque ele vai ficar um tempo sem ver a avó, né? Então assim acontece com a gente aqui na ida e na vinda, né? Da matéria, a gente acaba tendo esse sentimento, né? E isso só vai finalizar quando nós nos tornarmos espíritos perfeitos, né? E aí, não tendo mais a necessidade do reencarne, a gente vai fazendo parte de uma fraternidade universal, mesmo que no fundo, é o que nós somos, né? Nós vivemos os nossos mundos aqui em escalas menores, no nosso lar, com a nossa família, na nossa comunidade, na nossa cidade, nosso país, no nosso planeta, né? Mas nós fazemos parte de uma fraternidade universal. Então, é muito bonito pensar dessa forma, né? Que daqui um momento no futuro, pode estar mais ou menos distante, nós estaremos integrando essa grande comunidade cósmica, já desvencilhados da matéria, já desvencilhados de todas as imperfeições que nos cabem ainda. Excelente. Então, o Jander pergunta assim: boa tarde, irmãos. Uma pergunta: por que a energia do sexo é tão hipnotizante? Às vezes eu sonho e consigo segurar a vontade, mas na maioria das vezes caio em tentação.
Me sinto culpado por não vigiar os pensamentos o suficiente e mesmo pedindo para ir para locais de auxílio e aprendizado. Obrigado, Jordelei. O Jordelei aqui já mandou um direct aqui no chat nosso aqui, falou que a resposta era minha. Vou contribuir com o que eu sei. A energia sexual é uma das mais fortes que nós temos enquanto encarnados aqui na matéria. Né? Ela vem do segundo chakra, de baixo para cima. O chakra sexual comumente aí foi tratado de forma errônea, por tabu mesmo, espiritual, mas é o chakra sexual, né, ligado às gônadas, tanto masculina quanto feminina. E pelo fato de estarmos aqui na matéria, vivendo a experiência e a densidade da matéria, tendemos sempre a ter os chakras de baixo mais ativados do que os chakras de cima. E, obviamente, a energia sexual faz parte disso. Por que que é tão difícil se desvencilhar dessa energia, principalmente fora do corpo? Né, os espíritos, eles sabem e eles entendem que é uma energia muito forte e que ela retorna para a gente o prazer. Então, é muito difícil você negar o prazer, porque o prazer é um sentimento da carne. Mesmo fora do corpo, você é atraído para isso. Se você tem um retorno, entre aspas, positivo, quando você experimenta essa energia, quando você doa essa energia. Porque o que os espíritos fazem é sugar essa energia, é pegar a energia do que você tem, né, como encarnado, que eles já não possuem mais, e eles utilizam essa energia para os fins deles. E você retorna com uma sensação de prazer. E fora do corpo, o prazer é ainda maior do que no corpo, né? A ciência mesmo diz que o orgasmo no sonho é maior do que o orgasmo real, vivo da matéria. E por diversas vezes, mesmo pedindo e, enfim, você acaba tendo a sensação de que somente a parte sexual é que ocorreu no seu sonho. Mas isso nem sempre é verdade. Tendemos sempre a lembrar também das experiências mais densas, que são as mais fáceis de rememorarmos. Mas isso não significa que você não fez um trabalho depois, ou antes disso, né? Então, muitas vezes a gente se culpa e fala, nossa, eu fiz oração, eu quero prestar assistência espiritual fora do corpo. Mas quando eu saio do corpo, o que eu vejo é atração sexual por espíritos diversos, enfim, tudo mais. Não, nem necessariamente, isso é o que você lembra. Tá? Mas nós, como espíritos, tendemos assim, se eu tenho a intenção de trabalho, provavelmente você trabalha. Só que o trabalho é uma energia mais sutil. E essa energia é mais difícil de nos rememorarmos. E já a energia sexual, não. A energia sexual, ela é muito mais fácil, porque ela é mais densa, o nosso corpo é denso. Então, você tende a lembrar mais dessas, mas isso não significa que você não está trabalhando. Ah, mas como é que eu faço, então, para não ter mais essas experiências sexuais fora do corpo, né? De forma íntima. Não tem outro caminho, não tem como. Sempre tentar equilibrar os pensamentos, fugir, entre aspas, né? Não uma fuga, mas evitar ao máximo pensamentos ligados ao sexo dentro da matéria. Então, por exemplo, se expor à pornografia, a pensamentos sexuais diversos por qualquer pessoa que te circunde, ou pela TV famosa, essas coisas, já contribui bastante. E com o estudo e com a perseverança, isso vai acabar ficando de lado. Tiago, muito bem colocado. E eu queria complementar aqui com uma passagem do Chico Xavier, né, que inclusive tem até no filme dele, né, naquela sessão do Pinga Fogo, das perguntas e respostas que fazem para ele. E uma das perguntas também é relacionada ao sexo, né? E de forma bem breve aqui, simplista, eu vou tentar reproduzir o que ele falou, mas basicamente a energia sexual,
é uma potencialidade do espírito humano, é uma potencialidade do corpo humano, assim como outras potencialidades, como a visão, né, como a audição, como o tato. Então, dependendo da intenção que você dá para essa energia, é a maneira como você a direciona e a maneira como ela retorna para você também. Tá? A energia sexual, ela permite com que o ser humano se reproduza e abra espaço para que outros espíritos possam encarnar na Terra. Né? O sexo, quando feito com amor, ele é uma troca de energias linda. Ao mesmo tempo, o sexo, quando utilizado para controlar alguém, é uma troca de energias muito ruim. Então, existe ainda muito mito e muitos equívocos na maneira como as pessoas interpretam o sexo na sociedade. Mas, se você abstrair todos essas crenças, esses paradigmas, né, esses dogmas, é uma energia muito potente, mas é uma energia como outra qualquer. E que, dependendo da intenção, como nós a aplicamos, é a maneira como nós vamos contribuir, né, ou atrapalhar um irmão ou uma irmã que esteja ali naquela interação de troca de energia conosco. Acho que essa é mais uma contribuição aí, adicionando ao que você falou. Acho que não tem mais nada o que acrescentar diante do comentário tão lúcido de vocês dois. E uma das coisas que a gente precisa reforçar muito é do tabu que se criou em torno da sexualidade, né? Daquilo que é correto, daquilo que não é correto, daquilo que se pode, daquilo que não se pode, em cima do que nós, homens, acreditamos ser o certo e o errado. Se nós vermos a Kundalini, que é a energia primordial, ela se origina de todos os chakras e ela permeia todos eles. E através da energia criadora, que a energia sexual também, ela é a energia criadora, né? Porque através dela se tem a criação, a energia da cura, inúmeras outras energias, se consegue mover todas as forças espirituais. Agora, veja o quanto nós, e nem falando espiritualmente, nós enquanto homens precisamos nos educar em relação ao estudo da sexualidade, a conversa sobre sexualidade, a desfazermos o conceito de pecado inicial, Bem, tem tanta coisa assim amarrada e presas que precisariam ser desfeitas e mostrar o quanto isto pode ser belo, o quanto isso pode trabalhar a nosso favor, desde que na nossa cabeça, desde que através do nosso coração, do nosso fluxo, né, de reforma íntima, de tudo que foi falado, esteja em comum acordo. Então, se estamos no fluxo, as coisas ocorrem. E veja que tudo está correto. Nós vivemos num mundo onde não existe o erro. Que o erro é algo criado, o equívoco ocorre. O erro é algo criado para nos julgar, que é o auto-julgamento. Então, se nós criamos um equívoco, nós sabemos apenas que temos que repará-lo. E a reparação não é pela dor. Então, quando nós pegamos o sexo, ou a bebida, ou o cigarro, ou qualquer vício, né? Qualquer coisa que dê prazer, que se torne em exagero, transforma-se num vício. E nós pegamos esse vício e transformamos o vício em prisão. Então, o problema não está no tipo de vício que está, mas está naquilo que nos aprisiona. Por que estamos aprisionados? E isso não é... nós podemos ir para o mundo espiritual, por exemplo, e fumarmos. Mas nós não temos problemas em fumar no mundo espiritual.
seja, não nos incomoda tanto quanto termos relações no Vale dos Desejos, por exemplo. Nós podemos ir para um bar e beber a noite toda, e a gente volta feliz da vida achando que a gente fez festa a noite toda. E a gente não tem problema com isso. Então, qual é o peso que nós estamos dando para algumas coisas e não para outras? Veja que foi muito bem pontuado por todos, reforma íntima. Quando nós olhamos a reforma íntima, nós vemos só a necessidade de nós melhorarmos. E nós melhorarmos, todas essas energias, elas continuarão conosco. Elas nos acompanharão, mas nos acompanharão de forma equilibrada, produzindo em nós benefícios e não mais desequilíbrios. Muito bem. Então, a última pergunta dessa rodada, a Érica Vieira pergunta assim: Jordelê, pediria que perguntasse para o seu mentor qual a melhor forma de desenvolver clarividência ou fazer projeção astral. O que ele diria? Bem, já que a pergunta foi direcionada para mim, acho que começa por mim a rodada agora. Essa pergunta eu fiz para ele há muito tempos atrás, tá? E vou te dizer assim, minha querida irmã. Ele disse que o maior erro nosso, meu na ocasião, era focar uma energia em algo que eu nem saberia se teria. Porque eu tentei desenvolver na época psicografia. E mesmo sabendo que eu iria escrever, eu tentei me pôr à disposição sempre. E ele veio e disse que eu estava cometendo um erro muito grande, em desperdiçar muito tempo e energia em algo que eu não estava preparado. Pelo menos não naquele momento. Agora, ver espíritos não é difícil. Ver auras não é difícil. Eu te pergunto, o que tu vai fazer depois que tu ver? Essa é a pergunta que tu tem que se fazer. O que tu vai fazer depois que tu começar a ver? Dormir com o pai e com a mãe embaixo dos cobertores não vai ser bom, né? E não é viável. Sair correndo ou frear bruscamente o carro no meio de uma rua, achando que poderá estar atropelando uma pessoa, não é legal. E isso poderá ocorrer. Estar andando na estrada e frear bruscamente o carro achando que é alguma coisa, isso poderá ocorrer. Tomar um susto gigantesco em alguns momentos, isso poderá ocorrer. Nossa, Jordelei, tu tá tão pessimista hoje que tu só fala coisas ruins. Não, eu não estou sendo pessimista. Nesse momento eu estou sendo muito realista. Porque qual é a vibração que nós temos constantemente? Quanto tempo do seu dia ou do meu dia eu passo em oração? Quanto tempo do meu dia eu passo xingando ou reclamando de alguma coisa? Provavelmente o tempo é maior. Então, me digas o que pensas que te direi com quem andas. No dia em que eu estiver muito irritado, não pense que o Equenaz está na minha frente me olhando, sorrindo. Né? Se um dia, talvez, eu fale abertamente das criaturas belas que aparecem às vezes do nada, e foram longos anos até perder o medo. E eu ainda sinto medo. Eu ainda sinto medo às vezes. Às vezes sempre. E isso é porque às vezes nós somos pegos de surpresa. E qual a diferença da clarividência para a projeção astral? Essa é outra pergunta que eu queria lhe fazer. Qual a diferença? Porque a única coisa que está me parecendo, e por favor não me entenda mal, porque eu não, quem sou eu para julgar, mas as duas perguntas que tu me fez me
pode me remeter ao conceito de provar, de eu ter certeza que isto é verdade. Porque as duas, tu quer ver o que acontece no mundo espiritual. Né? Agora, qual o propósito? Qual o propósito de eu projetar? Eu sair do corpo e ver que existe realmente a matéria ali despojada sobre o meu colchão? Eu sair do quarto ou ver eu flutuando sobre a cama e ficar assustado e apavorado, achando que eu nunca mais vou conseguir voltar para dentro do corpo? Porque isso vai ocorrer também. Ou ficar que nem um biruta de posto de gasolina com o pé preso dentro do corpo e o resto do corpo flutuando assim, e eu achar que eu nunca mais vou conseguir acoplar. Ou sair do corpo e olhar e ficar procurando o mentor e não está o mentor do lado, está o meu querido perseguidor, meu maior professor. Né? Então, tentar flutuar, ir na janela, pular para ver se eu consigo volitar, e eu não volito, eu caio que nem pedra. E só que daí, quando eu chego lá embaixo, eu me dou conta que eu estava projetado, e aí eu acoplo no corpo de novo, de susto. Isso também pode ocorrer. Ou ir no banheiro, ou qualquer lugar do cômodo, quando voltar para a cama, tomar um susto muito grande porque tem alguém deitado no seu lugar da cama, e tu não sabe quem é, e tu olha tu mesmo, e aí tu toma um susto ainda maior. Ou seja, isso tudo não traz aprendizado nenhum, apenas mata a curiosidade. Tudo o que nós formos fazer em relação à espiritualidade, e perdoe-me, tu me deu a possibilidade, então eu estou aproveitando o seu exemplo para elucidar, só para isso, tá? Porque eu queria ter escutado isso lá atrás. Talvez para ter pedido menos coisa. Talvez se eu tivesse pedido menos coisa seria sido mais fácil. Porque eu ainda volto a achar que jacaré não vai para o céu. Né? E eu vivia dizendo, palestrar desse jeito é fácil, né? Reza, tem um mentor e fala e está resolvido. Até vivenciar aquilo e ver que não era nada daquilo. De fácil não tinha nada. E então, quando tudo isso acontece, a gente só precisa entender para que sair do corpo ou enxergar o mundo espiritual, auras e tudo, cores, é muito fácil. É só pegar, por exemplo, obras como de estudo da conscienciologia, estudo da projeciologia, tem inúmeros estudos, até o próprio Saulo Caldeirão, ele fala muito sobre projeção astral, perdoe-me, assim como outros. Pegar o livro que já foi citado aqui de Leadbeater, que é Clarividência, e inúmeras outras obras, Mãos de Luz, de Barbara Ann Brehm, são livros que precisam ser estudados, que vai te abrir um pouco da ideia de mundo espiritual e de clarividência. E aí tu começar a ver qual o propósito. Para que isso? Porque se é para ver, isso é a coisa mais fácil. Mas te trará mais problemas a curiosidade do que o propósito. O propósito te protegerá, a curiosidade te causará problema. Eu ia comentar, que vocês viram que eu levantei a mão, mas o Jordelê respondeu tudo aquilo que eu ia falar. Então, não tem muito mais o que comentar. Né? Já foi perfeito a colocação. Muito bem. Então, fechando esse bloco, vamos nos despedir. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Paz e luz a todos. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Desculpa, Thiago. É que eu começo a falar, não paro mais. Desculpa mesmo, Thiago. O importante é a resposta.